conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos transporta para uma festa de casamento, que é sinal de amor, de alegria e de esperança. Ali está a mãe de Jesus. O próprio Jesus e seus discípulos se encontram nesta festividade. E é ali, em Caná, que vai se manifestar o primeiro sinal de Jesus e vai se expressar a intercessão de Nossa Senhora por aqueles noivos. Essa não é apenas uma festa. Existe algo muito maior por trás desta escritura. Aqui nós vemos que a verdadeira festa é a união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, a humanidade, que somos nós. E o Senhor quer que nós experimentemos esta plenitude da alegria que é representada hoje pelo vinho. Que ninguém use esta passagem de uma forma equivocada para passar da medida na bebida. O Evangelho não está falando sobre isso. O vinho aqui representa a alegria de estar na presença do Senhor. Então é celebração, aquilo que dá sabor. Porque aquele povo se encontrava como que vazio, se encontrava com o coração endurecido, tal como as talhas de pedra que estavam ali para a purificação dos judeus e que representavam a forma como o povo estava se relacionando com Deus, de uma maneira distante,
fria. Não que Deus seja assim, mas as pessoas concebiam a Deus desta maneira. Então, a começar pelo número 6 talhas. Nós sabemos que na Sagrada Escritura, o número 7 representa a perfeição. E se há 6 talhas, quer dizer que está incompleto, falta água, falta algo. Aliás, faltava água esses dias, né? E veio. E de fato, também naquelas talhas não havia nem água, não é? Pois bem, Nossa Senhora, ela percebe a inquietação dos noivos e ela já consegue ver além, que seria uma grande vergonha para eles dentro da cultura da época. O vinho acabar no meio da festa. Maria também tem um olhar atento a cada uma das nossas necessidades, antes mesmo que nós peçamos a ela. É o olhar maternal, de cuidado, de mãe. E acontece que Nossa Senhora vai até o seu filho Jesus, e ela não faz a ele uma exigência, ela não dá uma ordem a Jesus porque ele é o seu filho. Como que Nossa Senhora pede para Jesus? Primeiro ela apresenta a necessidade. Eles não têm mais vinho, ela diz. Então Nossa Senhora não está ditando o que Jesus deve fazer. Ela apresenta aquela realidade e ela confia que Jesus fará o melhor. E a confiança dela é tão grande que com serenidade ela se volta para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus, no momento certo, ele age. Mesmo que Jesus tivesse dito que não tinha chegado a sua hora, ele acaba antecipando a hora por causa da caridade. Então Jesus não se prende a protocolos, a estruturas fechadas. Jesus age para que a caridade aconteça. E assim a água se transforma em vinho. A transformação acontece. É o que o Senhor quer fazer também na nossa vida. Nos transformar da água para o vinho. Mas o mais interessante de tudo isso é que depois ele pede para os serventes levarem o vinho para o mestre-sala. E o mestre-sala vai dizer que é comum que primeiro ofereçam, sirvam o vinho bom, e só depois que as pessoas já estão mais alteradas, que se costumava dar o vinho que não era tão bom. No caso desta festa foi o contrário, o vinho melhor veio depois. Então Deus sempre nos surpreende. A graça dele é sempre maior do que nós podemos pedir. Por isso que nós temos que confiar. Onde há o vazio apresentado a Deus, ele vem com a sua plenitude. Onde há tristeza colocada diante do Senhor, ele preenche com alegria. Onde há o comum da água do dia a dia, Jesus traz o extraordinário. O extraordinário de nós vermos as coisas do dia a dia com o olhar dele, contando com a intercessão de Nossa Senhora. Jesus sempre, no final, oferece o vinho melhor. O Senhor nos surpreende com a sua graça e nós queremos caminhar com ele, junto a Nossa Senhora Aparecida, sabendo que ela continua a rogar pelo povo brasileiro, vendo as nossas necessidades. Vamos então rezar como Maria e rezar com Maria, para que o Senhor possa nos abençoar e nós sejamos obedientes. Aqueles serventes, quando ouvem de Jesus para colocar a água nas talhas, eles não ficam questionando, mas por que água? O que nós precisamos é de vinho, não é de água. Não, eles obedecem e a graça acontece. Mesmo que nós não entendamos os desígnios de Deus, vamos ser obedientes como Maria e vamos fazer o que Jesus nos disser. E assim Deus fará a graça acontecer.
Nesse momento, eu quero chamar aqui à frente aqueles que serão os servidores